Conta um pouquinho, de onde surgiu essa ideia? O que aconteceu dentro de você para Se a vontade chegou agora, incentivar? né? Exatamente, se a vontade chegou agora. Se você sempre teve vontade de ser mamãe, conta pra gente. Assim, pensa bem, mineira, canceriana, Mãe, né? mineira canceriana, mãe, igual. Mineira, é isso. Família, né? Igual a mãe, família, mas ao mesmo tempo, com algo que eu acho que vocês vão me entender muito bem, essa vontade de vencer na vida, de trabalhar, de ter sucesso, de desempenhar de uma forma bonita o meu papel aqui Sim. como artista, como ser humano, né? E você alinhar essas duas coisas, a família com o sucesso numa carreira, não é fácil. brincadeira, né? Então, eu sempre falo que nós, mulheres, fomos condicionadas lá atrás, desde a infância, a cuidar para não engravidar, Uhum. né? A Então, gravidez na adolescência, meu Deus, Meu desespero. desespero. cuida para não engravidar, para isso não acontecer, e nunca ninguém falou pra gente sobre o planejamento. Cuide no momento que você desejar estar grávida, então faça um planejamento para que isso aconteça sem que te gere uma dor de cabeça Claro. maior. Mas eu acho que isso é muito atual também, isso da Muito. gente poder planejar uma Não, gravidez, né? planejar e escolher. Até porque quem não quer ser mãe, Tá tudo bem, também. Tudo bem, tá todo o cenário A pressão social seja. enorme. O cenário ele tem que estar confortável para a pessoa como um ser singular, Claro. não tem como. Cada um vai querer a vida de um jeito, vai entender a felicidade de uma forma, não existe a fórmula Não existe. da alegria, da felicidade, enfim. E eu sempre tive essa vontade, mas eu acho que no primeiro momento da minha vida, a minha realização maior sempre foi quanto à minha carreira quanto profissional. E quando esse desejo aflorou, porque parece que você recebe um chamado, né? Quando esse chamado veio, eu tinha 33 anos, 34 anos, e eu engravidei e eu sofri um aborto espontâneo. Uhum. Quando isso aconteceu, eu estava com 12 semanas, eu sofri esse aborto espontâneo, porque na época a gente achou que estava tudo certo e realmente estava tudo bonitinho. E depois com os exames, depois que eu sofri o aborto, com a quantidade de exame e investigação que eu e meu médico, né, mergulhamos ali para entender o que tinha acontecido, a gente descobriu que eu tive uma trombofilia adquirida. E essa trombofilia, ela fez com que o meu corpo não reconhecesse o corpo estranho ali, né? A trombofilia, ela... Deu trombose na placenta, é isso? o corpo para... Explicando assim, eu não vou conseguir falar em termos Não, é médicos, porque eu tenho trombofilia, mas eu não entendo, me surpreendeu o termo adquirida. O que é uma trombofilia adquirida? não isso já era meio congênito ou você adquire? Você adquire, mas tem pessoas que já têm a trombofilia como carga genética, algo do tipo, mas o meu caso, ela foi uma trombofilia adquirida com um anticorpo que se chama SAF, e que o organismo, ele para de enviar sangue para o feto. Então, a gravidez não acontece, né? O organismo mesmo rejeita de alguma forma. E então a gente descobriu isso, eu passei a fazer um tratamento. Você descobriu isso fazendo exame em você ou no material genético? Em mim. Em você, tá. E tem tratamento para isso? Sim, tem o tratamento, eu fiz o tratamento até que esse anticorpo equilibrasse, ou de repente sumisse, ou adormecesse, porque a gente nunca sabe, porque é quase que algo autoimune, sabe? E então ele adormece. Você tem que ficar fazendo os exames e ficar atenta. Enfim, quando isso aconteceu, desde então eu nunca mais engravidei. E esse desejo sempre, após isso, latente, né? E eu tive que passar por essa dor da perda, que é uma dor que só quem passa por ela entende, né? Total. É muito complicado. Sim. Você precisa
reorganizar suas emoções, você vai para um outro lugar, assim, a mulher vai para um outro lugar. E que naquele momento, quando eu contei para as pessoas, quando eu revelei que eu estava grávida, logo em seguida, semanas depois, eu já contei que eu tinha sofrido aborto espontâneo. E eu recebi, mas assim, infinitas mensagens. Eu não sabia, porque como era uma coisa nova, eu nunca tinha nem falado sobre isso, muito menos passado por isso. E é difícil também expor essa dor, né? Não é fácil. Não é fácil. Você se arrepende de ter contado antes da hora? De jeito nenhum. Não. Mas quando você conta e passa por isso, você experimenta todo tipo de emoção negativa, que é, por que eu contei? A culpa, né? Já começa vem uma culpa, parece que você... A gente é uma culpa de cabelo, né? É isso. Que anda. Pelo amor de Deus, gente. E aí eu comecei, tanto é que você já quer logo engravidar em seguida, parece que para tirar aquela culpa, é uma coisa muito louca. Pra você mostrar que eu passei por isso também. Que você é capaz. Pra você mostrar, tipo, não é comigo o problema, calma aí, eu consigo, né? A gente entra numa negação. Não, porque tudo a gente tem que conseguir, né? Sim. Tudo a gente é obrigada a conseguir. Sim. Isso é muito violento. Muito, é muito difícil você lidar com isso. E eu me considero uma pessoa que sempre buscou pela inteligência emocional, sempre buscou compreender essas emoções com um gerenciamento também para você conseguir controlar melhor, não só a sua emoção, mas resolver os seus problemas de uma forma que não afete tanto o seu emocional, sabe? E quando eu passei por esse fato, eu tive que mergulhar nessa emoção que era nova para mim e compreender, para depois conseguir falar sobre isso. Então, eu acho que quando eu consegui falar e que eu recebi esse retorno tão grande de mulheres que não falavam e que tinham sofrido já o aborto, enfim, isso me deu uma sensação de paz, assim. Eu falei, aconteceu comigo, eu não tô sozinha, isso aconteceu um número muito grande um número de mulheres, enorme. Eu falei, gente, pessoas da minha família que nunca tinham contado, começaram a revelar e falar, Mariana, eu nunca falei, não é possível que você passou por isso. Então isso criou um movimento dentro de mim, mas que depois eu parei de falar. Falei, não quero mais falar desse assunto em entrevista, esse é um assunto que já está resolvido para mim. Sim. E eu não sou só isso. Tenho uma carreira, tenho uma vida e a vida segue. Agora, é engraçado como as mulheres, nós somos criadas pelo patriarcado para não nos unirmos. Né? Porque não vale a pena para eles. Se a gente se unir, a gente destrói o mundo. Né? Isso é uma gangue, isso pode ser terrível. Então a vida inteira a gente foi criado que não confia em mulher não conta nada, não conta nada. Não conta nada, porque vai roubar teu marido, vai roubar teu namorado. É uma loucura. Aí de repente vem a palavra sororidade. Você fala, mas da onde saiu isso, gente? Que eu nunca nem experimentei isso. E você tem que mudar todo o seu mindset. Não, e é coisa da nossa geração, né? Essa palavra. É muito atual. Total. E de repente, você precisa da mão da outra mulher. Sim. Você precisa dessa rede de apoio. Você vê como é que você se sentiu acolhida. Então, eu escrevi depois disso, eu estava finalizando o meu livro Basta Sentir, que a gente está agora na 2ª edição e eu trouxe para você. A gente vai querer. Tá aqui de presente. Que você tinha falado para mim na academia do livro. Sim, você estava com seus projetos pessoais. Isso. Que eu convido sempre ela para trabalhar comigo. Trabalhar nas minhas produções, que canta lindo. Muito. Então, faz de um tudo, né? Mas uma hora vai dar certo.